Da palavra ao senador Blairo Maggi para que profira um parecer de plenário sobre essa importante matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Blairo Maggi. Muito obrigado, presidente. Esse projeto 316/2015 é uma lei complementar de autoria do senador Otto Alencar, que altera a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000. E para validar a aplicação, para vedar a aplicação de sanções ao município que ultrapasse o limite para despesas total com pessoal e para desobrigar o titular do município de pagar as despesas empenhadas no mandato do prefeito anterior nos casos de perda de recursos financeiros que especifica a lei. No entendimento com as lideranças, estou apresentando 4 emendas de plenário que acertei, que acatarei ao projeto de lei do Senado 316/2015, complementar, que altera a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000. Mais uma vez, para vedar a aplicação de sanção ao município que ultrapassar o limite para despesas com pessoal e para desobrigar o titular do município de pagar despesas empenhadas no mandato do prefeito anterior. A emenda número 1, senhor presidente, ela diz o seguinte: dar-se a emenda do projeto de lei do Senado 316 de 2015, complementar a seguinte redação: altera a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 para vedar a aplicação de sanção ao município que ultrapasse o limite para despesa total com pessoal nos casos de queda de receita que se especifica. A emenda número 2 diz o seguinte: suprima-se o artigo 42, incluído pelo artigo 1º do projeto de lei do Senado 316/2015. E na justificativa eu digo que o artigo 42A exclui da obrigação de pagar as despesas empenhadas, então. E previamente convém ressaltar que essas alterações propostas vai contra os princípios básicos fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal apresentadas pelo parágrafo 1º do artigo 1º. A emenda número 3, que estamos acatando, diz o seguinte: dá-se nova redação ao parágrafo 5º do artigo 23, incluído pelo artigo 1º do projeto de lei do Senado 316/2015. Artigo 23, parágrafo 5º. As restrições do parágrafo 3º não se aplicam aos municípios em caso de queda de receita real superior a 10% em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, nos casos de diminuição das transferências recebidas dos fundos de participação dos municípios, decorrente de concessões de isenções tributárias pela União e receitas recebidas de royalties e participações especiais. A emenda número 4, que estamos acatando, ou estamos apresentando, exclui-se o parágrafo 6º do artigo 23, incluído pelo artigo 1º do projeto de lei do Senado 306 de 2016. O artigo 23 diz o seguinte: parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º só se aplica caso o gasto de pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o percentual de limite previsto no artigo 19, considerada nesse cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, aplicada aí à inflação. Então, a proposta de alteração do artigo 23 exclui a restrição de não poder receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta do ente e e contratar operações de crédito do município em caso de perda, recursos financeiros ou comparação ao correspondente quadrimestre do exercício anterior, oriunda da diminuição de transferências recebidas como FPM, decorrente da concessão de isenção tributárias pela União e da diminuição das receitas recebidas de royalties e participação especial. A inclusão do parágrafo 6º objetiva ampliar o limite de gastos com pessoal
ao estabelecer que o limite como proporção da receita correspondente líquida seja calculado não como receita atual e que foi reduzida, mas com a receita corrente líquida antes dessa redução. Então, senhor presidente, são essas as emendas que nós estamos apresentando e o voto, então, é pela aprovação desse projeto. Muito obrigado, presidente. Nós cumprimentamos o senador Blairo Maggi e abrimos a discussão e concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque para discutir a matéria. Senador, eu tenho uma grande confiança no senador Blairo como um dos que representa nessa casa um sentimento de responsabilidade fiscal. Por isso eu procurei, com a preocupação que eu tenho, que esse projeto pode estar abrindo muito a lei de responsabilidade fiscal, senador Otto. Sei que o senhor é o autor, de tal maneira que, a meu ver, mereceria uma discussão mais ampla esse projeto.